problema, tá? Bom, vamos lá, então. Na página 263, né, nós vamos ver as principais formações vegetais do nosso país. Lembrando que, quando ele fala em vegetações originais, são aquelas que existiam lá no princípio da colonização, mas, infelizmente, algumas aí, se estudei, já passaram por um processo de desmatamento, de devastação. Nós vamos ver que algumas aí sobraram poucas áreas de floresta e de mata original. Nos últimos séculos, a cobertura vegetal do Brasil foi bastante modificada. Estima-se que aproximadamente metade dela tenha sido destruída pela ação humana. O crescimento das cidades, a exploração da madeira, o agronegócio, né, áreas aí para o plantio, para a criação extensiva do gado, foram os principais responsáveis por essas mudanças nas paisagens. Então, como eu disse para vocês, hoje essas formações vegetais, elas apresentam aí sérios problemas, principalmente o cerrado e a Mata Atlântica, que nós vamos ver. Aqui ele começa falando das principais formações vegetais do Brasil. Então, ele traz para a gente a maior delas, a princípio, que é a floresta equatorial, né, a floresta amazônica. Olha só, toda essa área que originalmente era de floresta amazônica. Tem um clima muito quente e úmido, então ele está próximo da linha do Equador, é aquele clima equatorial que nós já estudamos, né, nos módulos passados. Recobria originalmente uma área que corresponde a quase metade do território brasileiro. Então, apesar de todo o desmatamento, ainda hoje ela é muito grande, como é possível observar no mapa da cobertura vegetal original. Então, aqui seria a cobertura vegetal original, sem os desmatamentos que nós estamos presenciando. Tem como característica o fato de apresentar uma vegetação sempre verde e muito densa, composta de árvores altas com copas largas e uma enorme variedade de espécies vegetais e animais. Ali, ela é a maior floresta, né? A floresta amazônica é a maior floresta equatorial. Não significa que ela é a maior floresta do mundo. A maior floresta do mundo fica na Rússia, é a floresta de taiga. Taiga é aqueles grandes pinheiros. Mas quando se trata de floresta equatorial, a floresta amazônica ela é a maior. E uma das coberturas vegetais mais preservadas do nosso Brasil. Então, apesar de todo o desmatamento, de toda a devastação, a floresta amazônica ainda é uma das mais preservadas. Nas últimas décadas, grifem onde eu estou grifando, tá, CC? Nas últimas décadas, por causa do desmatamento, vem sendo monitorada por órgãos governamentais. Então, o governo federal, ele tenta aí monitorar, principalmente, focos de incêndio, desmatamento, para tentar evitar uma devastação maior. Observem na imagem da floresta amazônica a seguir, né, nós temos o quê? A presença de grande variedade de espécies vegetais, com árvores diferentes de diferentes portes, tanto grandes quanto médias e pequenas. Também é muito possível, né, perceptível se tratar de um ambiente muito úmido. Aqui nós temos uma imagem, ó, que mostra ali no Acre, tá? Essa aqui é a floresta amazônica no município de Serra Madureira, no Acre, em 2018. Então, vocês podem perceber que existe tanto ali a vegetação aquática, que são chamados igarapés, a vegetação de médio porte e até a vegetação aí muito maior. Professor, qual que é o maior rio do mundo? Amazonas. O rio Amazonas é o segundo em extensão, nós temos o Nilo, né, em comprimento, mas em volume de água e em extensão, o rio Amazonas ele é o maior do mundo. Tá? Em comprimento? Também. Ele, tanto em volume de água, quanto em comprimento, o rio Amazonas é o maior. Do mundo? Nos dois casos? Nos dois casos, Matheus, para você entender a grandiosidade, né, desse rio. Página 263, olha, nós temos um climograma aqui de Manaus. O que são essas barras em azuis mesmo? O que ela mede? É a precipitação. Precipitação. Isso, a precipitação é o quê? É o nível de... A quantidade de chuva por mês. Nível de chuva mesmo, por mês. Parabéns, né? Seria ali a quantidade de chuva durante o mês. E a linha em vermelho? A temperatura. A temperatura. Então, o que a gente pode analisar nesse climograma de Manaus?
Chove muito ou chove pouco? Chove muito. Chove Nos muito. primeiros meses. Isso. Aqui, né, principalmente aqui nos meses de junho, julho, agosto, e aumenta um pouquinho aqui em setembro, há uma diminuição da chuva. Esses meses são meses de verão ou inverno? Verão. Junho, Não, julho e inverno. agosto? Inverno. Inverno. Então, a gente percebe o quê? Que há uma diminuição no nível de chuva, principalmente no inverno. Mas a temperatura, ela muda? Aumenta. Ela aumenta, né? Ela acaba que se aumentando ali. Então, nós podemos perceber o quê? Que não há grande variação de temperatura em Manaus. É um clima muito chuvoso, mesmo aqui nos meses mais secos, né? Ele chega ali a mais de 50 milímetros, e a temperatura ela é alta, entre 25 e 30 graus. Então, o climograma de Manaus, ele mostra bem aí esse clima equatorial que eu falei para vocês, que está ali presente na mata, na floresta amazônica. Então, ele fala o quê? O climograma de Manaus ao lado sintetiza informações do clima que oferece condições para que a formação vegetal da floresta amazônica se desenvolva, porque chove muito e é muito quente. Observe para recordar as principais características do padrão climático dessa área. Então, é um clima quente e chuvoso. Busque identificar a temperatura média anual. Então, nós temos ali uma temperatura em média de 26 a 27 graus. Os meses mais úmidos seriam aqui janeiro, fevereiro, março, abril e maio. E os mais secos seriam junho, julho, agosto e setembro. Então, nós já fizemos aí a análise desse climograma. Depois, pessoal, ele vai falar da Mata Atlântica. Essa que é chamada de floresta tropical, ela recobria, né, lá no princípio, originalmente, uma faixa que vinha desde lá do Rio Grande do Norte até o norte do Rio Grande do Sul. Pegava também estados do Paraná e de Minas Gerais. Olha o tamanho que ela era. Hoje, restam apenas de 7 a 8%. 92% dessa Mata Atlântica já foi desmatada. E nós vamos ver por quê. Porque aqui, pessoal, aqui já começou o desmatamento lá no século XVI, quando os portugueses chegaram e iniciou-se o ciclo do pau-brasil. Começou ali já o desmatamento. E são áreas onde existem grandes cidades, como a cidade de São Paulo, como a cidade do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, e outras tantas. Então, são grandes metrópoles que acabaram contribuindo para esse grande desmatamento, como é possível observar no mapa da cobertura vegetal original do Brasil. Está sob os domínios de vários climas tropicais que ocorrem no Brasil. E assim como a floresta amazônica, apresenta vegetação sempre verde, porém um pouco menos densa e variada, mas com grande diversidade de espécies animais e vegetais. Então, não chega a ter ali uma mata muito fechada, né, árvores de grande porte, como na floresta amazônica, mas possui uma grande diversidade, um grande número de animais e de plantas. Desde o início da colonização, essa floresta vem sendo desmatada para dar lugar à produção agrícola, sofreu também, né, com o crescimento acelerado das áreas urbanas e industriais. Então, o processo de urbanização, né, a saída das pessoas do campo para as cidades acabou que contribuindo para esse grande desmatamento da floresta amazônica. Bom, vamos lá, continuando. Observe na foto do Rio de Janeiro a seguir que as áreas da floresta contrastam com o crescimento da cidade. Esse cenário faz da Mata Atlântica um hotspot. Alguém lembra o que é hotspot? São áreas que pretendem ser preservadas pelo ser humano? Isso, são áreas que precisam de preservação, porque já tiveram 3/4 de toda a sua vegetação desmatada, como é o caso da Mata Atlântica e do Cerrado. Nós vimos que aqui no Brasil existem 2 hotspots, que seriam aí a Mata Atlântica e o Cerrado, que são as áreas mais desmatadas do nosso Brasil. Então, ele fala aqui, olha só, aqui, pessoal, só existem ainda trechos da Mata Atlântica porque estão aí sobre domínio do governo, são áreas ambientais, reservas ambientais, que acabam não permitindo a ocupação humana, senão nem esses 7% existiriam mais dessa floresta, que já foi ali no Rio de Janeiro, em Minas Gerais,
aquela vegetação litorânea é a Mata Atlântica, né? Ocorre principalmente, ó, no litoral brasileiro. Então, se você já viajou para o litoral e viu aí essa vegetação, você já conheceu aí o trecho da Mata Atlântica. Ele fala aqui, ó, trecho da Mata Atlântica ainda preservada no município do Rio de Janeiro em 2019. Preservada porque o governo criou reservas aí para que não fosse totalmente desmatado. Bom, a floresta subtropical acontece em que tipo de clima? Qual seria o tipo de clima que acontece a floresta subtropical? Subtropical. Isso mesmo, Matheus. Então, no clima subtropical, aqui no sul do Brasil, né? Vocês já falaram para mim por que o sul ele é mais frio, devido à latitude, estar mais longe da linha do Equador. Então, ele tem um clima diferente do restante do país, né? Que tem climas tropicais e equatoriais. Também conhecida como mata de araucária. Essa cobertura vegetal está associada, ó, ao clima subtropical e recobria antes grande parte da região sul, como é possível observar no mapa da cobertura vegetal original do Brasil. Apresenta, olha só, vegetação arbórea que atinge mais de 30 metros de altura com predomínio da araucária, conhecida como pinheiro do Pará, que pode ser observada na foto abaixo. Atualmente, olha só, pessoal, O que é arbórea? arbórea, árvores grandes. Tá? Quando vocês ouvirem arbórea, são árvores grandes. Se fosse arbustiva, seriam arbustos. Se fosse gramíneas, seriam gramas. Tá? Olha só, pessoal, hoje restam menos de 5% de sua formação original. Então, restam bem poucos aí, né, dessa mata chamada aí mata de ou mata de araucária. Parece uma taça, não parece? Isso, muito bonita, né? Bem diferente. Aqui a gente não tem, porque ela acaba se desenvolvendo ali num clima mais ameno, um clima mais fresco, né? Ali, ó, São José dos Ausentes, Rio Grande do Sul. Vamos lá. A Mata dos Cocais, ó, fica aqui, ó, entre a Caatinga, então entre ali a formação da Caatinga e a Floresta Amazônica. Eu costumo dizer que é uma mata de transição, que vai passando do clima quente e seco para o clima quente e úmido, né? Ele está associado ali ao clima tropical, essa vegetação cobria originalmente os estados do Maranhão e do Piauí, tá? Como é possível observar aqui no mapa. Sua principal característica é ser formada por palmáceas. Palmáceas, pessoal, são aí os coqueiros, ó, essas palmeiras, né? Como, por exemplo, o babaçu e, em menor número, a carnaúba. Então, quando vocês ouvirem falar em palmáceas, seriam aí vegetações associadas às palmeiras. E ele fala aqui, então, nas matas dos cocais, nós temos o predomínio desse tipo de vegetação. O babaçu e a carnaúba são fonte de subsistência para a população que vive do extrativismo nessa área. O que é subsistência? O que é fonte de subsistência? Alguém sabe? Não? Para sobrevivência. Não. Quando vocês ouvirem essa palavra subsistência, lembre de sobrevivência. Então, a maioria da população que vive nessas áreas mais isoladas ali, no Maranhão e no Piauí, tem ali as mulheres quebradeiras de coco, tem até um documentário que mostra isso. Eles utilizam por exemplo, as folhas dessas palmáceas para poder fazer como se eles sobreviveram como se eles sobrevivem da natureza? Isso mesmo, Sofia, onde eles fazem o extrativismo vegetal. Eles retiram as amêndoas, eles retiram o palmito, eles retiram as folhas para fazer o artesanato. Então, o óleo dessas amêndoas também acaba formando ali, né, sendo ali um produto. Então, a maioria das pessoas, elas têm ali, né, ela é fonte de subsistência para essa população que vive desse extrativismo. Aqui, ó, essa vegetação, né, é uma vegetação típica que ocorre ali no estado, né, do Maranhão, em 2009. O cerrado é fácil, né, nossa vegetação aqui, ele está associado aqui ao nosso clima tropical, continental. Então, ele recobria originalmente partes do centro-oeste, alguns, né, trechos do sul e da região norte, grande parte do estado ali de Minas Gerais.
como é possível observar no mapa da cobertura vegetal original do Brasil. Sua vegetação é formada predominantemente por arbustos e árvores espaçadas, com galhos retorcidos e cascas grossas recobrindo seu tronco, como nós podemos observar. Então, os cerrados são aí árvores de pequeno e médio porte, que têm galhos e troncos retorcidos e cascas grossas. Está sob o domínio do clima tropical, que é esse clima nosso aqui, chamado tropical continental. Pode falar. Retorcido é torto? Isso, torto, tá? São galhos tortos. Estima-se que nas últimas décadas o cerrado tenha perdido cerca de metade da sua vegetação original, que foi desmatado para dar lugar às grandes plantações como soja, milho, cana-de-açúcar e também para a criação do gado. Como vimos no módulo anterior, sua rica biodiversidade, bem como a rapidez com que sua vegetação tem sido devastada, faz do cerrado um hotspot. Então, o cerrado hoje ele é aí, junto com a Mata Atlântica, um hotspot, uma área que já teve 3/4 da sua área totalmente desmatada. Aqui, olha só, quando a gente viaja, a gente vê muito, né? Esse tipo de vegetação. Quando a gente viaja aqui dentro do estado, a gente fica ali olhando pela janela do carro e a gente vê muito esse tipo de vegetação, essas árvores mais longe uma da outra, espaçadas, não é uma cobertura vegetal muito densa. Aqui ele fala, ó, as cascas grossas e os troncos retorcidos são características da vegetação do clima, da vegetação do cerrado. Aqui, olha só o climograma de Brasília. Olha a diferença daquele climograma lá de Manaus. Olha os meses aqui. Que meses são esses? São de verão ou de inverno? E aí? De inverno. Não, de verão. Não, tá certo, tá certo. Ó, junho, julho, agosto, são meses do inverno. Então, aqui, ó, verão e o início da primavera. Então, nós podemos perceber um pouquinho do outono, que o inverno, ele, ó, a temperatura, dá uma leve caída aqui, ó. Observem aqui a temperatura. É claro que não foi nada brusco, né, nenhuma queda grande da temperatura, mas ocorreu ali uma pequena diminuição na média dessa temperatura, e isso mostra que os invernos são secos e os verões são chuvosos, característica do clima tropical. Como é possível observar no climograma de Brasília, o cerrado se desenvolve com clima quente, com temperaturas médias anuais superiores, né, a 20 graus, com duas estações do ano bem definidas, uma úmida e outra seca. Ele tem ali um inverno seco e um verão chuvoso. A próxima página, tá? Página 267, vocês estão conseguindo grifar, C? Sim, professora. Tá, se eu estiver indo muito rápido, é só pedir que eu volto, tá? A 267, a Caatinga. Então, a Caatinga, ela tá aqui, ó, no sertão nordestino, uma das regiões do Nordeste, porque nem todo o Nordeste, ele é aí de clima semiárido. Vocês podem ver, ó, que a faixa litorânea aqui não está no clima ali de semiárido, não tem vegetação da Caatinga. Aqui, por exemplo, nós temos aí a chamada Mata Atlântica, e nós vimos ali que parte do Piauí, do Maranhão, tem a mata dos cocais. Então, a Caatinga, né, ela está sob o domínio do clima semiárido, estende-se por todo o sertão nordestino e adentra o norte de Minas Gerais. Pega um pedacinho aqui de Minas Gerais. Como é possível observar no mapa da cobertura vegetal original do Brasil. Sua vegetação tem como característica o quê? Ó, a perca das folhas nos períodos da seca. Desta forma, ela consegue diminuir a transpiração e assim reter a água necessária para a sua sobrevivência. Grifem exatamente assim. Ao perder suas folhas, a paisagem ganha um colorido cinza esbranquiçado, que significa o nome Caatinga. O nome Caatinga, pessoal, ele veio do idioma indígena, que significa mata branca. Por quê? Porque durante os períodos de seca, de estiagem ali, nessa região do semiárido, essa mata, ela fica branca. Olha só aqui, ó, alguns pontos. Né? Olha o jeito que fica.
Então, os indígenas colocaram o nome de caatinga, que significa mata branca, devido aí a esse tempo de estiagem. Da caatinga, na estação chuvosa, a foto de cima, olha a diferença, no mesmo lugar. Então, durante aqui a estação chuvosa, né, e quando é possível observar a variedade de espécies animais que a compõem, vegetais, desculpa. E na estação seca, na foto abaixo, quando a vegetação perde a maior parte das suas folhas e recebe sua típica coloração. A área na foto, né, que é uma coloração cinza esbranquiçada. Nas fotos, áreas do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, em abril de 2015 e em outubro do mesmo ano. Então, aqui em abril, olha só, no mesmo ano, em abril, essa vegetação ela estava toda verde devido aí ao maior índice de chuva. Já em outubro, por causa da seca, nós podemos perceber que a grande maioria já apresentava outras características. E essa vegetação, sexto C, quando vir aí as chuvas novamente, ela vai acabar se tornando verde novamente. Então, ela acaba aqui se adaptando, tá? Se adaptando aí a esse tipo de clima. Alguma pergunta? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Professor, ali na Caatinga, por que é mesmo no período da seca, perto das pedras, continua a vegetação verde? Porque ali é maior altitude, lembra? E também porque a sombra aqui desse relevo acaba que proporcionando uma temperatura menor. Então, é justamente por isso, né, que eles conseguem resistir aí, porque no sopé aqui desse relevo, acaba que tendo uma sombra maior e eles ficam ali numa maior altitude, que pode ter aí uma variação de temperatura, tá? Boa pergunta. Página 268, a fauna da caatinga. A fauna, pessoal, quando eu falo em fauna, estou falando de animais. A caatinga é uma vegetação típica do Brasil. O que significa isso? Significa que ela é uma vegetação típica do Brasil. Que ela é comum. No Brasil. Ela não existe em nenhum outro lugar do mundo. Em nenhum outro lugar do mundo, Mateus, existe a caatinga. A caatinga é uma vegetação tipicamente brasileira. Só existe em território brasileiro. Embora sua flora, né, que seria a vegetação, não seja tão diversa quanto da floresta tropical, sua fauna é muito rica, especialmente quando se trata de aves. Então, nós temos ali uma grande quantidade de aves. Para se ter ideia, mais de 1.800 espécies de ave vivem no Brasil, e cerca de 500 já foram vistas na Caatinga. Então, somente esse bioma da Caatinga tem aí, né, quase 1/3 de todas as espécies de aves que existem no Brasil. No entanto, essas espécies correm perigo. No ano de 2000, a ararinha azul, por exemplo, foi declarada extinta da natureza. Ou seja, desde então não há mais nenhuma voando solta na Caatinga. Atualmente, ela só pode ser vista em zoológicos e criadores de aves, infelizmente, né? Em julho de 2019, o ICMBio anunciou um acordo com a ONG da Alemanha que prevê que 50 ararinhas azuis sejam devolvidas ao Brasil. Ao chegar aqui, elas serão levadas para o Refúgio de Vida Saudável da Ararinha Azul, uma unidade de conservação que foi criada em 2018, em Curaçá, na Bahia, especialmente para receber as aves. A intenção é que depois de um período de adaptação em viveiro, elas sejam soltas na natureza. Então, infelizmente aí, né, existe aí muita preocupação no que se trata principalmente da fauna da Caatinga. Ele fala aqui, ó, de acordo com o Instituto Chico Mendes, a conservação da biodiversidade, o órgão do governo responsável por proteger a biodiversidade, existem atualmente no mundo apenas 166 ararinhas azuis, todas vivendo em cativeiro. Entre elas, 13 vivem no Brasil. Vocês sabiam que existiam tão poucas ararinhas azuis assim? Não. Não, né? Aquele filme é o Rio, né? Ele mostra aí as ararinhas azuis, né? Eu fico pensando, restam pouquíssimas, então tem que cuidar muito, porque senão ela é um animalzinho que pode entrar em extinção, infelizmente. Só existem 13 aqui no Brasil, né? Então tem que ter ali todo o cuidado e todas elas vivem em cativeiro. Então a gente nunca vai ver, só se a gente for num zoológico, para a gente ver uma ararinha azul.
a gente não vai conseguir visualizar ela vivendo aí no seu habitat natural, infelizmente, tá? Bom, pessoal, para terminar, vamos falar aqui do campus, tá? Que seria na página 268 ainda, então nós vamos terminar aqui na página 268. Os campos, pessoal, quando eu falo de campos, eu estou falando, tá? Dessa vegetação que ocorre no sul do nosso país. Então, é lá no sul do nosso país, lá no extremo sul, no clima subtropical. Então, ele está associado aos climas mais frios do Brasil, o subtropical. Ele recobria originalmente grande parte do estado do Rio Grande do Sul, como é possível observar no mapa da cobertura vegetal original do Brasil. Apresentam, olha só, aqui são vegetações de gramíneas, vegetação rasteira que cobre o solo com gramíneas e arbustos pequenos, né, de pequeno porte. São excelentes áreas de pastagem natural. No entanto, de acordo com levantamentos recentes, mais da metade da sua cobertura vegetal foi desmatada. Então, aqui, esse aqui que é chamado também de campos sulinos, ele tem ali, acaba também sendo chamado de pradarias em alguns lugares do mundo, ou de Chaco, como por exemplo na Venezuela. São áreas, tá, que tem essa vegetação originalmente desta forma mesmo, não foi o ser humano que criou pastos ali, né, pastagens, ela tem essa forma mesmo, e infelizmente, devido aí à grande criação de gado, ou até mesmo aí da industrialização do processo de urbanização, essa área, ela também já sofreu desmatamento, né? Ele fala aqui, ó, os campos são formações vegetais característicos do extremo sul do Brasil, foto do município, né, de Guaraí, no Rio Grande do Sul. Então, como nós percebemos, C, a maioria dos biomas, a maioria das formações vegetais do nosso Brasil, infelizmente, estão passando ou já passaram por um grande processo de desmatamento. Nós vimos até espécies aí, várias espécies ameaçadas de extinção. Por hoje, nós vamos parar aqui na página 268, eu gostaria que vocês aí anotassem